Fala meu irmão, fala minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino. Esse aqui vai ser o nosso 30º vídeo de estudo bíblico dentro do nosso projeto do Discipulado Cristão. Estamos chegando na reta final. Se você ainda não conhece o nosso programa, eu vou deixar um card aqui para você com a playlist para que você possa acessar e você ter acesso a todos os vídeos anteriores a esse. Ou então, fique comigo, no final também vai ter aqui um card para que você possa clicar e acessar a playlist por completo, entender melhor sobre o nosso projeto. Você que está chegando agora no canal do Peregrino, não conhece o canal, já vou te pedir, já faça a tua inscrição agora, não perca tempo, já deixa o seu like nesse vídeo, se prepara para compartilhar depois. E também quero te dizer o seguinte, eu vou deixar aqui um link para você de um vídeo onde eu faço uma apresentação a respeito do nosso canal, como ele está organizado, como que ele está posto, estruturado, para que você possa conhecer. Terças-feiras eu tento publicar vídeos de estudo bíblico, quintas e domingos vídeos com mensagens bíblicas. Então fica comigo, vamos iniciar aqui o conteúdo do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Números, ok? Então vamos lá, fecha os seus olhos, vamos fazer a nossa oração? Querido Deus, nós estamos mais uma vez aqui, ó Pai, diante da Tua presença e em nome de Jesus nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade, pedir para que Tu nos acompanhe como Tu nos tem feito, Senhor, até esse presente momento. Queira continuar conosco, ó Pai, te pedimos que Tu, Senhor, nos dê a graça de abrir a nossa mente, o coração, o entendimento, para que nós possamos compreender melhor os mistérios das Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá, meu irmão, nós vamos hoje falar, iniciar aqui o nosso conteúdo do livro de Números. Aula passada terminamos Levíticos e essa aqui nós vamos então começar Números. Só que antes de falarmos sobre os capítulos, eu vou deixar para começar os capítulos na próxima videoaula. Eu quero hoje falar para você sobre o escopo, o esboço do livro de Números. Por que é importante nós então falarmos sobre isso? O esboço ele vai te ajudar a te posicionar sobre o que tem no conteúdo daquele livro, tá? É muito interessante que várias bíblias de estudo você pode encontrar ali um esboço a respeito daquele livro que vão te trazer um posicionamento histórico, uma contextualização de como é aquele livro, o momento que ele foi escrito, por quem, enfim, ele vai te posicionar para que quando você estiver lendo, você possa compreender melhor a que parte da história aquele texto está se referindo. Então isso é muito importante. Então antes de começarmos um estudo bíblico sobre os capítulos, nada mais justo que então falarmos primeiro sobre o esboço do livro de Números, que é o que nós vamos fazer agora. Então, o livro de Números ele é o quarto livro do conjunto do Pentateuco, que nós chamamos que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Ele registra, na verdade, em linhas gerais, a história do povo de Israel durante os 40 anos em que eles permaneceram pelo deserto. Ele recebeu esse nome, Números, depois que ele teve a tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta. Então ele foi traduzido para o grego. No grego ele recebeu o nome de aritmoi, e aí nós vamos ver que o significado, a transliteração para o português é números. E se refere a quê? Se refere a 2 censos, ou seja, contagem dos povos de Israel durante esse período aqui do livro de Números. Nós vamos ver que um é logo no começo e uma outra contagem lá no capítulo 26. E você vai entender o porquê que isso aconteceu. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, na Bíblia hebraica, o significado do nome, ele não seria números, tá? Ele tem um nome relacionado à 5ª palavra do texto hebraico, do primeiro versículo, que se fôssemos traduzir aqui para o português, representaria no deserto. E que realmente vai falar sobre a história do povo no deserto, faz total sentido, Mas ele também recebe outros nomes, outras traduções reconhecidas, que também seria ele falou, ou falou o Senhor, que também faz uma referência a um conteúdo do livro em que nós vamos ver verdadeiramente a palavra de Deus trazida ao povo de Israel. Bom, a autoria, não temos dúvida que quem escreveu o livro de Números, não só o livro de Números, como todo o Pentateuco, foi Moisés, tá certo? A gente vai ver as confirmações dessa nossa tese quando a gente vai para a Bíblia mesmo, lá em Josué, no capítulo 8, 31, ou então 2 Reis, capítulo 14, verso 6, no livro de Neemias, capítulo 8, verso 1, ou até mesmo no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 26, ou João,
capítulo 7, 19. No próprio livro de Números, nós encontramos também ali a questão de Moisés, né, reconhecendo ali, falando sobre a sua autoria, e a gente vai confirmar isso no capítulo 33, no verso 2, ou então no capítulo 36, no verso 13. Bom, é muito importante você entender que, como eu disse, vai retratar a história do povo de Israel durante a sua permanência no deserto. Então, historiadores acreditam que esse livro foi escrito por Moisés provavelmente no final da sua vida, já quando estava próximo da terra de Canaã, e estima-se aí mais ou menos entre os anos 1406 a.C., provavelmente o último ano da vida de Moisés. E esse livro ele tinha como objetivo, né, como destinatários, o próprio povo de Israel, em particular não a primeira geração, aquela que saiu do Egito com Moisés, mas a segunda, né? E nós vamos entender, quando eu continuar aqui falando do esboço, que essa segunda geração era realmente o público-alvo, vamos assim dizer, desse livro aqui, que foi escrito por Moisés. O propósito, então, por que esse livro foi escrito? Qual era o principal tema do negócio, né? Encorajar, preparar o povo de Israel para que eles pudessem, então, estar em condições de assumir, de conquistar a terra prometida, né? O tema principal é exatamente isso, é digamos assim, a conclamação, o chamado de Deus para que o povo fosse um povo fiel, um povo que cumprisse os mandamentos de Deus, né? Que servisse a Deus com todo o seu coração e que ficasse pronto em condições de herdar a terra prometida. Então, nesse sentido, nós vamos ver então que houve por parte da primeira geração uma falha, eles fracassaram, eles erraram, eles foram desobedientes, eles foram ingratos, e por conta disso nós vamos ver que o próprio texto aqui vai nos trazer, quando a gente começar a ver os capítulos, que ali Deus decretou a sentença de morte daquela primeira geração, e daquela primeira geração mesmo somente 2 homens entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. O restante todos morreram no deserto, e aí então Deus levantou a segunda geração, que são os filhos da primeira, e eles então foram preparados, e foram eles que herdaram a terra prometida. Então a gente vai ver que, inclusive, lá no livro, quando a gente começar a estudar, nós vamos entender o porquê que o povo peregrinou 40 anos. Ali tem uma história, tem uma explicação, tem vamos assim dizer, uma sentença de Deus para que isso acontecesse. Está escrito aqui no livro de Números, e quando chegar lá a gente vai falar sobre isso também, ok? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse livro de Números, ele vai nos ensinar um pouco, né, sobre o nosso Deus, um Deus de misericórdia, né, um Deus que realmente demonstra cuidado com o povo de Israel, se preocupando em ensinar, em corrigir, e muitas das vezes até mesmo trazendo ali o povo para baixo das suas asas, consolando, né? Mas nós também não podemos deixar de dizer que a gente vê ali, né, uma questão de um Deus que ele também é soberano em cumprir os seus propósitos, né? E que a gente vê até mesmo nessa questão da história, em que ele destruiu uma geração e reconstruiu, porque houve quebra de aliança, houve ingratidão, houve incredulidade, tá certo? Então, assim, é um Deus que realmente ele leva a cabo aquilo que ele alinha, né, com as pessoas. Então tem a questão da aliança muito forte, da fidelidade de Deus, a palavra correta aí, dessa forma. E por terceiro ponto, né, eu quero sinalizar aqui a questão da própria imutabilidade, né, a questão de Deus ser um Deus imutável. Aquilo que ele prometeu para Abraão, lá no livro de Gênesis, ele cumpriu. Então, mesmo se perdendo aí uma geração inteira no deserto, ele preparou uma segunda, e essa segunda geração, os descendentes de Abraão, dos patriarcas, né, Isaac e Jacó, herdaram a terra prometida conforme Deus havia mandado. Então, mesmo aquele povo tendo cometido tantos erros, a segunda geração foi preparada e levantada por Deus para que eles pudessem, então, estar em condições de herdar a terra prometida. Então nós vamos ver aqui que basicamente esse livro ele vai narrar toda essa trajetória. Aqui vamos ver que quando a gente começar a estudar, o povo ainda está no Monte Sinai, né?
Isso vai até mais ou menos ali do capítulo 1 até o capítulo 10, né? A partir dali é que o povo vai sair para realmente ir para uma região que a gente vai ver que é a região de Cádiz, né? E lá depois eles vão ficar, né? Por isso que desses capítulos subsequentes, né? Do capítulo 13 ao 20, nós vamos ver que ali acontecem os eventos no deserto de Parã, tá certo? A região onde Cádiz estava localizada. E depois que os israelitas saem de Cádiz e que vão para as campinas de Moabe. Então todo esse percurso aí, ele vai ser narrado no livro de Números, tá? E nós vamos ver então que essa parte final, a gente vai ver que é a grande seção que contempla do capítulo 22 até o capítulo 36. Bom, o livro vai começar então logo no momento em que o povo ainda está no Sinai, que é o segundo ano que eles saíram da terra do Egito, e vai até o 40º ano após após a saída do Egito. Então, quer dizer, todo o período de peregrinação ele está contemplado dentro do livro de Números, tá? E a gente vai ver então que dividindo esse nosso livro em algumas partes. Na primeira parte nós temos aí essa primeira geração sendo contada, fazendo o censo, né? E algumas orientações de Deus em relação aos cuidados, recomendações aos levitas, aos tabernáculos, né? O cuidado com o tabernáculo. Na segunda parte nós já vamos ver que o povo então levanta a marcha e inicia o seu deslocamento em direção à terra prometida, mas que existe aí a questão do erro, do pecado, né? O povo começa animado, começa todo, levanta a arca e vai, abaixa a arca, mas existe toda a questão da rebeldia que vai trazer o fracasso dessa primeira geração, e a gente vai ver então que ocorre aí a substituição pela segunda geração, e essa parte ela vai desde o capítulo 9 até o capítulo 25, e aí a partir do capítulo 26 até o 36, os 10 últimos capítulos, é onde realmente nós vamos ver essa segunda geração sendo realmente impulsando, né, vamos assim dizer, conquistando a terra de Canaã, preparando para entrar na terra de Canaã, como a gente vai ver mais à frente, na hora que a gente começar a estudar, tá certo? Por que esse livro é importante, né? Eu acho que a gente pode finalizar aqui esse nosso momento destacando a questão da importância do livro de Números. Eu acredito que, como eu já comentei, a gente vê aqui a misericórdia de Deus, a sua fidelidade, a sua graça, um Deus soberano, um Deus justo, um Deus, como eu costumo dizer para o pessoal do discipulado, um Deus zeloso. Tudo isso a gente consegue identificar dentro do esboço, né, dentro desse contexto dessa história. Agora, o mais importante, né, convidando o seu povo sempre para viver um povo diferente das demais nações, ou seja, ter uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. E isso é o ponto central do negócio, vamos assim dizer. Tá? Jamais, né, nós podemos assumir ou entender que é possível ter uma vida de pecado, sendo chamado para ter uma vida de santidade como o povo e a nação de Deus. E para terminar, né, eu acho que vale a pena a gente comentar também que é importante a gente estudar o livro de Números, porque desde o princípio, né, quando a gente começou já a estudar os tabernáculos ali, o tabernáculo de Moisés, nós já vimos que a gente sempre vem dizendo isso, né? Tudo já era uma pré-figuração para a vinda de Cristo. E aqui não é diferente, né? Quando a gente vê mais uma vez a questão, exemplo, né? O posicionamento do tabernáculo no centro do povo, né? Representa e traz uma pré-figuração de Cristo Jesus, que quando veio na sua primeira vinda, habitou entre nós, né? Como diz na própria Bíblia, tabernaculou entre nós, nos trazendo depois aí, através da sua obra redentora, o perdão dos nossos pecados, e que hoje, né, como povo de Deus, nós estamos marchando, não mais para uma Canaã aqui na terra, mas para uma cidade santa e celestial lá nos céus. Ok? Então é isso aí, esse aqui é o esboço do livro de Números. Esse conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, eu tive um pouco de ajuda numa fonte de consulta muito interessante, que é do site Estilo e Adoração, muito legal, bem completo também. Eu sempre procuro pesquisar os esboços para poder ver várias fontes, e isso aqui foi o que eu achei muito interessante de trazer, prático, uma linguagem simples. Então eu estou compartilhando com vocês, eu vou deixar também o link aqui no comentários, né?
E você pode seguir o Peregrino, não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e no Twitter. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o endereço para que você possa me achar nas outras redes sociais, ok? Siga a gente aqui, continue conosco. Na próxima semana, então, na próxima videoaula, nós vamos iniciar os capítulos de Números propriamente dito. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.